Olá, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de língua japonesa. Nessa aula, nós vamos fechar as nossas aulas de contagem com mais algumas contagens importantes. A gente falou da contagem de vários objetos, animais, contagem de diversas coisas. Lembrando que essas contagens são contagens que vocês precisam aprender, porque senão vocês não vão estar falando japonês natural. Quando a gente tem a questão da contagem, muita gente fica meio revoltada, não quer aprender, ignora, porque é uma coisa muito diferente do que a gente faz em português, como a gente usa em português. Eu convido vocês a terem um pouquinho de paciência, abrir o coração, como eu falei nas aulas anteriores, abrir a mente, para não se deixar ficar de birra, basicamente. Não fiquem de birra com contagem, porque quanto mais de birra vocês ficarem, mais difícil vai ser de lembrar, e mais difícil vai ser de usar, e vocês não vão conseguir falar japonês de um jeito natural, de um jeito fluente. Então, vamos parar de birra, vamos anotar as frases direitinho, para que vocês consigam lembrar depois. Lembrando que não é uma contagem específica para cada coisa que existe no universo. Vocês podem usar as contagens genéricas, porém, não deve usar a contagem genérica para falar de coisas que, obviamente, têm a sua contagem. Principalmente porque a contagem genérica, ela é uma contagem mesmo para objetos, para coisas, né? Então, você usar a contagem genérica, principalmente para contar pessoas, para contar animais, não vai dar certo, não vai funcionar, vai ficar super estranho, tá? Então, vamos memorizar essas contagens direitinho. Aproveita essa oportunidade que tem as contagens, as numerações com as contagens e ainda frases de exemplo. Copia as frases de exemplo, anota no caderno, tenta criar as suas próprias frases. Isso vai fazer muita diferença para vocês, tá bom? Vamos então começar. A contagem que a gente tem aqui é a contagem de doses de líquido. Doses de líquido. E essa contagem vai ser a contagem RAI. RAI. Doses de líquido. RAI. Então, nessa contagem, a gente tem uma forma de mudar, assim, né, com os números, assim como a gente tem nas outras, né? Mas o que seriam essas doses de líquido? Seria dose de bebida num copo, ou pode até ser sopa, sabe? A ideia é líquido em algum recipiente. Então, se você falar, tomei 2 sopas, bebi 3 copos. Lembra quando a gente estava falando da cerveja? A garrafa de cerveja se conta com ROM, mas não é por causa da cerveja, é porque a cerveja está em uma garrafa. Lembra que eu falei isso? Então, se for um copo de cerveja, essa vai ser a contagem. Hai, ok? Vamos lá, então. Número aqui nos números, vamos ver. Nós temos aqui 1, ipai. 2, nihai. 3, sambai. 4, yonhai. 5, gohai. Então, a única que tem uma variação, o único que tem variação é o 1, né? Então, ipai, ipai. Ipai, essa palavra ipai também tem outro significado. Não com esse kanji, mas significa cheio, né? Cheio. Se você fala ipai, quer dizer que está cheio, tem muito, né? Mas aí é uma outra forma de usar, tá? Aqui com esse kanji, ipai significa um copo, uma dose, né? Então, nós temos ipai, nihai, sambai, yonhai, gohai. Aliás, tem o 3 também, a sambai, né? Ficamos tão acostumados com o 3 depois de um tempo que a gente nem sente mais o 3, que geralmente varia muito para ter tem, né? O 3. Vamos seguir. 6, roppai. 7, nanahai. 8, rappai. 9, kyuhai. 10, juppai. Então, ó, aí tem muito com pan, né? O 6, o 8 e o 10. Então, roppai, rappai, juppai, né? Atenção a essas variações. A gente tem, então, roppai, nanahai, rappai, kyuhai, juppai, ok?
É assim que funciona o hai. Agora vamos ver frases de exemplo. Nós temos Mizu o 3 杯飲みました. Mizu o 3 杯飲みました. Bebi 3 copos de água. Mizu o 3 杯飲みました. Então, ó, você vê, não tem a palavra copo aqui. Não tem a palavra copo. Eu posso, se eu estiver tomando água, sei lá, numa panela. Se eu estiver tomando água numa panela e falar isso, eu chegar com a panela com água assim, mostrar, né? Então significa que eu bebi 3 panelas de água, porque é o recipiente que a água tá, né? Mas normalmente você bebe água no copo, né? Você bebe água num copo, né? Então é o recipiente da água, né? Quando se trata de garrafa d'água, aí é diferente, né? Aí é garrafa de água, né? Aí a gente tem a contagem de garrafa, né? Que vai ser aquela contagem de ROM. Mas quando a gente fala assim genericamente, Mizu o 3 杯飲みました, a ideia vai ser, né, que você bebeu 3 copos de água. Depois, コーヒーを2杯ください. コーヒーを2杯ください. 2 cafés, por favor. コーヒーé café. O 2杯, 2 doses, né? 2 kudasai. Então, quando você fala, lembrando, né? Alguma coisa o kudasai, você está pedindo a coisa, né? E isso pode ser numa loja, ou você pode estar pedindo para alguém, né? O café. Me dá 2 cafés, né? Kohi o 2杯 kudasai. 2 cafés, por favor. Bem simples, né? Só lembrar que isso é um líquido, qualquer líquido, não necessariamente água, não necessariamente cerveja, nem café. É dose de líquido que você vai beber de alguma forma ou de outra, ok? Seguindo, agora a gente tem soku. Soku é contagem, não é soco, não é soco assim. Soku é contagem para pares de sapato. Pares de sapato, ou seja, os dois, os da esquerda e da direita, são os dois, é o par de sapato, tá? Vamos ver aqui com os números. Nós temos aqui 1 isoku, 2 nisoku, 3 sansoku, 4 yonsoku, 5 gosoku, né? Aliás, vale lembrar que esse kanji é o kanji de pé, é o kanji de pé, tá? É curioso isso. Pé ou perna, aliás, ashi. Então, nós temos de variação somente agora aqui realmente o 1, que é isoku, né? O resto é igual. É igual, o número mantém, né? Isoku, nisoku, sansoku, yonsoku, gosoku, ok? Vamos ver os outros números. Nós temos 6, rokusoku, 7, nanasoku, 8, hachisoku, 9, kyusoku, 10, jusoku, né? Jusoku, jusoku. Então aqui a gente tem somente o 10 que tem uma variação, tem o tsu pequeno, jusoku, jusoku. Então tem uma pausa entre o ju e o soku, jusoku, jusoku, ok? Então, rokusoku, nanasoku, hatsoku, kyusoku, jusoku. Certo? Ok, vamos então para as frases. Sneaker o isoku kaimashita. Sneaker o isoku kaimashita. Comprei um par de tênis, né? Então, sneaker é tênis. O isoku, lembrando que não é um tênis, não é um só, não é só um pé do tênis, não, tá? É um par, né? São 2, da esquerda e da direita. Isoku kaimashita. Comprei um par de tênis, comprei um tênis. E na seguinte, kutsu o 3 soku moraimashita. Kutsu o 3 soku moraimashita. Ganhei 3 pares de sapato. Uau! Tipo, sapato está tão caro agora que se você falar assim, eu vou te dar 3 pares de sapato. Uau, é um presentão, né? Você sabe que você é uma pessoa adulta quando você fica feliz que te dão roupa, ou que te dão, sei lá, um cartão para você comprar roupa, de aqueles cartões presentes de loja, né? Então a gente tem aqui isoku e sansoku, e nós temos como coisa que está sendo contada sunika, que seria o tênis, e kutsu, kutsu. Nós vimos essas palavras
Na aula que a gente fez sobre verbos de roupa, né? Que a gente viu que era o hakimasu, de calçar, né? O sapato e o tênis, ok? Vamos para a nossa próxima contagem, que é a contagem de vezes. Kai. Kai. Esse kanji é engraçado, que parece basicamente um quadrado dentro do outro quadrado. E ele é usado para falar de vezes. Como assim vezes? Vezes que uma coisa é feita, né? Uma vez, duas vezes, três vezes. Mas cuidado, uma vez não pode ser quando você conta uma história, tipo, uma vez eu fui lá naquela loja. Não, não, não. Você não foi uma vez de ir uma vez, mesmo que você tenha ido. Esse uma vez que você fala, assim, para contar a história, não é esse cai, tá? Cuidado. De vez, por exemplo, você tem que fazer esse exercício 3 vezes, né? Eu fui 2 vezes para o Japão, por exemplo, né? Essa coisa de repetição de algo, né? Vamos ver os números. Nós temos aqui um ikai, 2, nikai, 3, sankai, 4, yonkai, 5, gokai. Então, a gente tem variação mesmo, no 1, que fica ikai, né? Uma vez. Com essas, vocês já devem ter, percebido, né, que quando a gente tem o 1, muitas vezes quando a gente tem um k depois, né, alguma sílaba com som k depois, vai ter a tendência de dar aquela contraída e ficar com tsu pequeno, né? Então, ikai, 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 uma vez. Ikai, nikai, sankai, yonkai, gokai. Ok? Continuando os outros números, vamos ver aqui. 6, rokai. 7, nanakai. 8, hakai. 9, kyukai. 10, jukai. Então, variação, mesmo que a gente tenha no 6 e no 8, né? Rokai, hakai, certo? Não tem, assim, muito mistério. A gente já viu esse tipo de variação algumas vezes, né? Então, nós vamos ter rokai, nanakai, hakai, kyukai, jukai. Vamos ver as frases de exemplo? Kotoshi, Nihon e 2 回行きました。Kotoshi, Nihon e 2 回行きました. Este ano, fui ao Japão 2 vezes. Então, essa foi a quantidade de vezes que eu fiz essa ação de ir ao Japão. Então, Kotoshi, esse ano, Nihon e, para o Japão, 2 回行きました. Fui 2 vezes. Este ano, fui ao Japão 2 vezes. Depois a gente tem, この薬を1日に3回飲んでください。この薬を1日に3回飲んでください. Por favor, tome este remédio 3 vezes por dia. Então, vamos por partes essa frase aqui. A gente tem, この薬, este remédio, この薬を飲んでください. Beba esse remédio, por favor. Mas quais são os parâmetros? Ichinichi ni, em um dia, ichinichi, olha, nichi aqui acaba sendo uma contagem de dia, olha só. Ichinichi ni significa no período de um dia. Ichinichi ni 3 kai, 3 vezes, 3 kai, nonde kudasai. Então, tome esse remédio 3 vezes por dia, ok? Então, nós temos o uso aqui do kai para a gente falar de vezes. Então, gente, nós fechamos assim o nosso estudo de contagens. Vocês estão com várias contagens na mão agora, pelas minhas contas. 3, 6, 9, deve ter umas 13. Eu acho que eu passei 13 contagens para vocês no total. Peguem essas contagens, vejam bem aí o que vocês podem fazer para lembrar dessas contagens, o que você usa. Se eu fosse vocês, para vocês lembrarem dessas contagens, eu faria o seguinte: eu tentaria não só criar as frases, mas criar a situação. Primeira coisa que vocês têm que fazer é copiar, né, as frases no caderno, como eu sempre falo. Mas para além disso, além de copiar as frases no caderno, eu vou recomendar vocês criarem as próprias frases.
Mas não é só criar e imaginar as frases. Quem for bom de desenho, é interessante fazer um desenho assim, por exemplo, se você fala: "Eu tenho 2 computadores", né, a gente vai usar aquela nossa contagem DAI, né, para eletrônicos. Você vai desenhar 2 computadores, né. Eu falo quem for bom de desenho, mas é só ser bom o suficiente para reconhecer que é um computador, né, ou carro, desenha um carro, assim, né. Se você conseguir entender que é um carro, ótimo, né, já é o suficiente. Mas é interessante você pegar coisas que você tem, por exemplo, você pega 2 livros que você tem, e aí você cria a frase, por exemplo, hon o ni satsu, contagem satsu, né, contagem satsu de, coisas encadernadas, no caso livro. Hon o ni satsu yomimasu, eu vou ler 2 livros, né, eu vou ler 2 livros. Hon o ni satsu yomimasu, vou ler 2 livros. Cria essa frase na sua cabeça, escreve ela, mas não só isso, faça com que ela seja real para você. Então, você não precisa ler os 2 livros inteiros, mas você cria a frase, e aí você pega o livro, abre, lê um pouquinho, pega, lê o outro um pouquinho. Isso parece bobo, mas vai ajudar a dar ao seu cérebro a ideia de que essas palavras são importantes. Essa forma de se comunicar é importante, porque você está usando no dia a dia, na sua vida, né. Vai usar a contagem, de ROM para coisas cilíndricas, você vai pegar os seus lápis, você vai colocar 3 lápis na mesa, 3 canetas na mesa e você vai falar: "Tem 3 lápis em cima da mesa, tem 3 canetas em cima da mesa", e por aí vai. Tenta usar os objetos que você tem na sua casa para transformar eles num exercício de contagem, né. Por exemplo, se você, for, escrever 2 vezes, escrevi 2 vezes, aí você vai usar a contagem de vezes. Faça algo que realmente seja, digamos assim, real. Quanto mais real você conseguir, criar essa situação, né, deixar a situação mais realista possível, mais fácil vai ser você lembrar das palavras depois. Parece estranho, mas isso acontece de verdade. Quando você usa as palavras, faz toda a diferença para você lembrar dessas palavras depois. Isso aconteceu comigo, isso aconteceu com muitos dos meus alunos. Isso é um fato. Você usa, o seu cérebro acha que é importante, registra como importante, tá? Então, eu convido vocês a fazer esse desafio, o desafio da da realidade, podemos chamar assim. Desafio desafio true, desafio Shinjitsu, desafio real. Vamos tentar fazer isso, vai fazer toda a diferença para vocês. É isso aí, pessoal. Terminamos, por enquanto, a parte da contagem. Na próxima aula, a gente já vai entrar em outro tópico. Eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa aula e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.